Você já pensou em uma cidade inteira sumir, como se nunca tivesse existido? Imagine o silêncio, o vazio, o medo, pairando no ar frio da noite. Não é um vilarejo esquecido pelo tempo. É um lugar onde, de repente, tudo parou. Pessoas sumiram. Objetos ficaram. Só restou o inexplicável. O mais assustador? Não há registros, nenhum documento, nenhuma prova de que esse lugar existiu. Ou será que existiu? Este é o enigma de Roer Verde, uma história que arrepia, uma lenda que sussurra no escuro do Brasil. 1. O ano em que tudo mudou. Ou será que nunca mudou? O Brasil era um campo de batalhas silenciosas, conflitos, medo, revoltas. A República era jovem, mas o terror, antigo. As sombras cresciam, havia lugares isolados, esquecidos, onde o Estado não chegava, onde o medo era rei. E ali estava Roer Verde, ou o que restou dela. Dizem que era pequena, poucos habitantes, mas havia vida, comércio, escola, igreja, uma praça. Tudo sumiu, uma comunidade como tantas outras, mas com um segredo sombrio. Uma tropa do exército, uma missão perigosa, mapear o desconhecido. O que eles encontraram, ninguém jamais esqueceu. Entre as paradas, Roer Verde, um ponto no mapa, um ponto que logo desapareceria. Quando chegaram, silêncio, o inexplicável, o impossível, o medo tomou conta. O silêncio era absoluto. Nenhum som, nenhuma alma, só o vazio, nenhuma voz, nenhum animal. Só o vento gelado cortando a escuridão. Portas abertas, janelas escancaradas, como se todos tivessem fugido ou desaparecido. Mesas postas, pratos e talheres esperando por alguém que nunca voltou. O tempo parou, a comida esfriou, mas ninguém voltou para comer. Roupas largadas, armas no chão, fotografias, diários, documentos, tudo ali, intacto, como se o tempo tivesse parado. Todos sumiram, ninguém levou nada, o medo ficou. O que gelou o sangue dos militares foi o que encontraram na escola. Algo escrito, como um aviso. No quadro negro, em letras grandes e trêmulas, uma frase: não há salvação. Aquela frase mudou tudo. O mistério ficou ainda mais sombrio. O medo, mais real. Não foi só abandono. Foi um aviso, um último grito no escuro. Um aviso para quem ousasse entrar. Você teria coragem? Desde então, inúmeras explicações foram levantadas para tentar entender o que aconteceu em Roer Verde. A teoria da epidemia. Alguns acreditam que uma doença letal tenha atingido a cidade, forçando os moradores a fugir desesperadamente. Mas se fosse isso, por que não havia corpos, nem registros de contaminação em regiões vizinhas? A teoria do ataque militar. Outros dizem que Roer Verde pode ter sido atacada por guerrilheiros, bandidos, ou até pelo próprio exército, em operações secretas. Isso explicaria a ausência de moradores. Mas, por que deixar os objetos pessoais, roupas e armas para trás? A teoria do experimento secreto. Essa é uma das mais polêmicas. Há quem diga que a região teria sido usada para testes militares ou químicos, e a população foi retirada à força. Mas, novamente, não há provas. A teoria do experimento secreto, sem provas, permanece controversa. A teoria sobrenatural. E claro, não faltam versões que apontam para o inexplicável. Forças sobrenaturais expulsaram os moradores. Uma maldição antiga ligada à terra. Ou até mesmo fenômenos paranormais, como abduções em massa. E aqui está o detalhe que torna o caso ainda mais estranho. Não existem registros oficiais de Roer Verde. Nenhum mapa, nenhum documento, nenhum dado histórico que comprove sua existência. Muitos acreditam que o caso todo não passa de uma lenda urbana criada e espalhada ao longo do tempo. Mas se for apenas um mito, de onde surgiu a história? E por que tantos relatos falam dos mesmos detalhes? A cidade vazia, a comida servida, a frase na lousa. O desaparecimento de Roer Verde lembra outras histórias misteriosas no mundo. Roanoke, nos Estados Unidos, no século XVI, uma colônia inteira sumiu sem deixar rastros, restando apenas uma palavra gravada em uma árvore. Croatoan. Flannan Isles, na Escócia.
onde 3 faroleiros desapareceram em 1900 sem qualquer explicação, deixando tudo arrumado como se fossem voltar a qualquer momento. Será que Roer Verde entra nessa mesma categoria de enigmas sem solução? Quase um século depois, não temos respostas. Não sabemos se Roer Verde realmente existiu. Não sabemos se foi um episódio real encoberto por documentos apagados, ou se é apenas uma das maiores histórias de terror do folclore brasileiro. Mas talvez seja justamente isso que torna o mistério tão perturbador: a dúvida. De vez em quando, ao longo da história, surgem relatos que parecem desafiar a lógica. Histórias que não têm prova, mas também não têm explicação. E Roer Verde é uma dessas histórias. Porque no fim das contas, o que é mais assustador? A ideia de que uma cidade inteira pode desaparecer sem deixar rastros. Ou a possibilidade de que tudo isso seja apenas uma invenção criada para nos deixar inquietos. E que funcionou até hoje.